Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz esse lindo barrado nesse pano de prato. Esse barrado superior, o tecido de bolinha, eu deixei na largura de 6 centímetros. Esse tecido em tricoline. Esse aqui também do mesmo tecido em tricoline eu deixei com 8 centímetros. E o bordado inglês, 5 centímetros de largura. Esse tecido maior com 18 centímetros. E a cianinha. Primeiro eu preparei todo o barrado, depois eu pespontei ele por cima e preguei ele no pano de prato. O acabamento ficou perfeito. Então vamos juntos comigo ao passo a passo? Então, pessoal, com todas as partes de tecidos do barrado cortadas, iniciei pregando primeiro a cianinha no barrado maior, na parte superior do barrado. Preguei ela em cima da beirada do tecido. Preguei do lado direito do barrado. Iniciei costurando bem no meio da cianinha. Depois ela vai ser virada e pespontada por cima. Após pregar a cianinha, eu preguei o barrado inglês e o barrado de bolinha na parte inferior do barrado maior. Aqui vai ser pespontado por cima. Coloquei direito do bordado inglês com o direito do barrado maior e o direito do tecido de bolinha em tricoline em cima do bordado inglês. E fiz uma costura na largura de um pé de máquina, acertando bem as 3 partes do tecido. Após preparar o barrado, eu preguei ele no pano de prato. Preguei direito do tecido com o avesso do pano de prato. Antes de preparar o barrado, eu fiz as bainhas só nas laterais do pano de prato. Ao pregar o barrado, eu deixei meio centímetro de sobra de tecido, para depois virar. E ao virar, a dobra ficar maior, para fazer o pesponto por cima. Então, eu fiz uma costura também na largura de um pé de máquina, por cima do tecido de bolinha. Continuando a costura, eu preguei o barrado da parte superior, porque depois eu vou levar para passar a ferro, para ficar melhor para fazer os pespontos. Então, iniciei pregando também do mesmo jeito. Eu deixei meio centímetro de sobra do tecido do pano de prato. E fiz a costura na mesma largura de um pé de máquina. E depois as 2 dobras elas vão ficar na mesma largura por baixo, pelo lado do avesso. Então, agora eu vou levar para passar a ferro, para depois fazer o acabamento em todos os barrados. E na parte da cianinha também. Ele tem que sentar bem o tecido para fazer o pesponto. Após passar, iniciei pespontando por cima do bordado inglês. Passei a costura por cima do barrado maior, bem pela beirada do tecido. Ajeitei bem e pespontei. Depois de pregar o barrado, então agora eu vou prender com alfinetes. Eu vou dobrar essa parte aqui e ela vai ficar embutida. Iniciei dobrando pelas laterais. Dobrei por cima do barrado. Deixei essa sobra por baixo e vai ficar com esse acabamento. Ajeitei bem as laterais aqui onde tem o bordado inglês. Coloquei bem por cima da bainha do pano e coloquei uns alfinetes. Preguei uns alfinetes pelo lado do avesso do barrado. Ajeitei bem o tecido para ficar na mesma largura. Prendi com 3 alfinetes. Prendi também as laterais. Ajeitei aqui, dobrei o tecido para dentro, encaixei bem na lateral e prendi com outro alfinete. Dei uma conferida para ver se ficou os 2 lados iguais. Continuei ajeitando. Então, prendi com alfinete todo o barrado. Como eu já tinha passado a ferro, então eu coloquei a dobra do tecido bem em cima da beirada da bainha. Então, eu coloquei uns alfinetes aqui no meio também, para segurar o tecido.
Como esse barrado é um pouco largo, então eu coloquei 2 alfinetes. Prendi a outra lateral também. Na hora de pespontar fica mais fácil. Após prender todo o barrado com alfinetes, então iniciei costurando pela lateral. Tirei o primeiro alfinete, ajeitei bem ali o início e iniciei costurando bem pela beirada do tecido. Então, fui tirando todos os alfinetes e costurando. Ao fazer essa costura por cima da cianinha, eu virei essa ponta para dentro da sobra de tecido de cianinha e pespontei por cima. Pesponto já vai ficar para o acabamento da cianinha e do pano de prato. Que no final tirei o alfinete e dobrei novamente o tecido para dentro e costurei por cima, ajeitando bem, para ficar com o acabamento bem feito. Tirei todos os alfinetes e continuei costurando. Após finalizar a costura nesse barrado maior, vejam o resultado. O barrado ficou lindo. Tirei todos os alfinetes e finalizei a costura no barrado menor. Iniciei dobrando pelo lado do avesso. Dobrei a mesma largura que eu dobrei no barrado maior e prendi com 3 alfinetes. Como esse barrado é um barrado menor, então ele já está passado a ferro, dobrei essa sobra de tecido que eu deixei para dentro e iniciei costurando pela lateral. Essa sobra de tecido você pode deixar de 1 a 2 centímetros, para na hora de fazer o acabamento ficar fácil para costurar. Então aqui eu ajeitei bem o tecido e continuei costurando. Antes de finalizar a costura, dobrei essa parte do tecido para dentro novamente, encostando bem na bainha do pano. Dobrei novamente e finalizei na lateral com um arremate. O acabamento ficou perfeito, espero que vocês gostem. Um pano de prato assim decorado faz toda a diferença em sua cozinha. Você pode deixar qualquer pano de prato lindo, usando sua criatividade. Esse é o resultado final. Espero que vocês gostem. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem. Deixem aí o seu like, se inscrevam no meu canal. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo.